Bloco Cultura. Um convite. Museartes, Centro de Educação Musical. Norberto da Cas Lounge, novo espaço para eventos. Estúdio de Beleza Robson Dávila. Acessórios e looks M. Pilau. E Tecnosom, instalação de som e alarmes. The crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot to cold fever. She leaves me in a cold, cold street. Gotta be cool, relax, get tea, get on my tracks, take a backseat, a hitchhike, take a long ride on my motorbike and ready. A crazy little thing called love, a crazy little thing called love, crazy little thing called love, crazy little thing called love. Abrimos a Editoria Cultura de hoje com o músico, produtor cultural e artista visual Paulo Noronha, que acumula mais de 25 anos de trajetória rodando o país como músico. O artista integrou e integra várias bandas, sendo que a Rinoceronte foi um marco da sua bem-sucedida história com a música. E em plena atividade concentra-se em sua carreira solo, com seu próximo trabalho autoral, intitulado Fôlego, com previsão de lançamento no segundo semestre desse ano. Um privilégio contar com sua presença aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Paulo Noronha. Muito obrigado pelo espaço, pelo convite. Estou bastante feliz de estar aqui também contigo. Muito obrigada com esse seu talento, né? Já deveria estar aqui no Giornale há muito tempo, não é verdade? Obrigado. Paulo Noronha, com 16 anos você teve o primeiro aprendizado de violão e neste percurso ocorreram mudanças que impulsionaram a sua evolução na trajetória musical, na trajetória artística. Então queremos saber como se deu a sua atividade durante este longo período. Giovana, é uma história bastante longa, né? Como tu disseste, com 16 anos eu aprendi os primeiros acordes com um colega de colégio e daí passei a estudar de forma autodidata o instrumento, tal, mais guitarra do que violão, mas as duas coisas concomitantes sempre, assim. Depois eu tive um hiato ali dos 18 aos 22 anos, 21 anos mais ou menos, que por motivos pessoais tive que me afastar da música, da atividade comercial da música, da atividade como músico profissional. Claro. E nesse período eu aproveitei para estudar, me aprofundar em vários aspectos da música. Inclusive fiz um pouco mais de 6 meses de violão clássico e tal, mas estava naquela época assim de experimentar coisas, né? Sim. E aí com 21, 22 formei a primeira banda, de fato. E nesse meio tempo aí, nesses mais de 25 anos, mais ou menos 25 anos, pude experimentar muita coisa, pude viajar bastante, pude inúmeros shows, inúmeros programas, inúmeros amigos na música, amigos importantes, amigos famosos também que me ajudaram bastante e me ajudam até hoje. Certamente um grande legado, né? Vou deixando meu legado aos pouquinhos, né? No primeiro momento eu consegui gravar, gravei um disco meu em 2003, desculpa, através de uma lei de incentivo à cultura, e nessa época eu já meio que peguei um pouco do expertise de lidar com esse negócio de projetos, editais e tal. E foi aprimorando a carreira, na verdade. Sempre. Isso é inevitável, né? Porque tu entra num ciclo de atividades com um monte de gente diferente, um monte de gente que sabe muito,
pessoas que não sabem tanto, com as quais tu compartilha o que tu sabe. Eu sempre fui muito adepto da cooperação, sabe, desse tipo de coisa assim. E buscando aperfeiçoamento constante, né? Porque sim, a vida de artista é bastante intensa, né? E tem toda a questão de bastidores também, que o público muitas vezes desconhece. Sim, né? sim. Até o preparo, todo o preparo, até chegar ao palco, é uma longa distância. É uma longa trajetória. distância, Exige muito preparo, muito conhecimento, muita técnica, não é? E assim, eu sempre tive esse negócio de compartilhar, de trabalhar em rede, formar cena, Sim. sabe, estar com outras pessoas sempre trabalhando. Muito disponível para desenvolver sempre. a arte musical. E sempre trabalhei em grupo. Agora, em 2019, que eu comecei... Aderiu a carreira solo? Não, eu já vinha... Por exemplo, o meu primeiro disco que eu gravei em 2013 é de carreira solo. É um disco de Paulo Noronha e os Vatos, o nome da banda. Era uma banda, mas era o meu trabalho tocado pela banda. Depois eu tive outros trabalhos fonográficos que daí eram de banda mesmo, não era o meu nome envolvido e tal, assim, como título da coisa. E aí eu, depois de um tempo, continuei gravando EP, gravei mais um disco, e depois gravei mais 3 discos, mais um EP e mais 2 discos com outra banda, e agora estou nesse 6º trabalho, que pode ser chamado 6º trabalho, mas é o trabalho seguinte da minha vida. O trabalho seguinte. Isso aí. Sabe-se que você integrou várias bandas durante a sua trajetória, todas com seu grau de importância, mas com a Rinoceronte você foi mais longe, você foi além. Sim, discos gravados, rendendo muitas turnês. O que a banda Rinoceronte representa na sua carreira? Olha, é o trabalho mais importante que eu já fiz até hoje, e faço ainda, porque a gente está em atividade ainda, né? Por mais que esteja um pouco mais menor a atividade, a gente ainda está ativo. E representou muito aprendizado, sim, porque eu gravei 2 discos, a gente gravou 2 discos em Goiânia. A gente viajou praticamente o Brasil inteiro, só a região norte que a gente não foi, porque era muito longe, era muito, muito ruim de ir, assim. Sim. A logística também. A logística muito ruim. Com a Rinoceronte eu aprendi muito a questão da composição, aprendi muito a ser um músico melhor, aprendi muito a questão da autogestão, porque durante muito tempo, a maior parte da existência da banda, a gente se autogeriu, ou seja, cada um tinha uma função na banda. A gente, muitos festivais que a gente fez, alguns dos maiores festivais do Brasil, e assim, na maior parte das vezes o que tu ganha sendo um artista que não é um artista do mainstream, assim, só, sabe, um Gilberto Gil e tal, tu acaba recebendo oportunidades nesse sentido, mas muitas vezes tu recebe só um incentivo financeiro para ir, sabe, uma ajuda de custo, essas coisas. E a gente, através dessa autogestão, a gente sempre tinha grana para pagar passagem de avião, esse tipo de coisa, entendeu? Então a gente conseguia administrar a carreira, aceitar os vários convites que a gente teve. A gente tocou Virada Cultural São Paulo, tocamos no Nordeste, tocamos em muitos lugares. Essa autogestão, ela exige muito mais responsabilidade, muito mais compromisso. Claro. Mas ao mesmo tempo ela te proporciona isso, sabe? De tu poder, que vai que te convidam para um festival em Natal. Te dou uma ajuda de custo de 2.000 não paga nem metade nem uma perna da viagem, entendeu? Ainda mais para 3 pessoas, né? Com carga, com tudo. Então a gente, a Rinoceronte me ajudou muito nisso também, me ajuda ainda, e sem dizer que a parceria, né, com que a gente sempre teve, que a gente sempre trabalhou, que somos eu, o Vinícius e o Luiz Henrique, o Vinícius no baixo e o Luiz Henrique na bateria. A gente sempre se deu super bem, sempre teve uma
baita de uma sinergia para trabalhar, para compor, para tudo. Sim. Construíram uma carreira. Fizemos 2 juntos. discos, fizemos uma tour de 35 dias, outra tour de 20 dias. Fizemos 5, 6 clipes, participamos de muita coisa, muitos programas bons, festivais ótimos, excelentes, casas noturnas excelentes pelo Brasil. E agora a gente está mais por aqui e mais região sul, assim, mas continuamos e quem sabe daqui a pouco sai um novo disco também. Com a Rinoceronte nós gravamos 2 discos completos em Goiânia. E gravamos um EP de 4 músicas em Porto Alegre. Ótimo. E essas turnês devem ter sido uma experiência extremamente positiva para conhecer outras culturas e para dar-se a conhecer também, né? Para mostrar o seu trabalho. Quando tu vê, tu tá em São Paulo e aí tu vai tocar num lugar e tem uma banda do Pará para tocar junto contigo, e tu vai ver, a música é completamente diferente. Completamente diferente. É outro tipo de cultura. Isso é maravilhoso. Sim, outro ritmo, outro. E você está empreendendo no segmento musical, continua empreendendo com o 6º trabalho autoral em andamento, como falamos, prestes a ser lançado. Queremos saber mais detalhes sobre essa obra que vem aí. Então, eu tenho alguns discos, né? E sempre, tipo, o meu primeiro disco era uma mistura de rock com rockabilly, uma coisa mais dançante e tal. Depois o segundo disco foi mais rock duro mesmo, assim. A Rinoceronte foram todos os discos de um rock bem mais pesado. E agora, só que assim, eu toco blues há mais de 15 anos. E estudei bastante blues, conheço vários bluseiros do Brasil, já toquei no mesmo palco do Blues Etílicos, Fernando Noronha, Luciano Leães. Nossa, toquei com o Luciano Leães aqui em Santa Maria. Então eu conheço bastante esse universo, mas eu nunca cheguei a inserir essa coisa da cultura negra, da música negra, que é uma coisa que tem muito sangue, muito swing, muito groove e tal. É a primeira vez. E aí com o negócio da pandemia eu retomei essa parte de trabalhar com editais e tal. Consegui realizar um trabalho que se chamou Acústico Rinoceronte, que foi um audiovisual que a gente gravou ao vivo, todo ele ao vivo, com participações especiais no teatro, sem público, mas ele se tornou um audiovisual, tá rodando no YouTube. E depois, logo em seguida, eu aprovei um projeto para fazer um disco meu. E aí isso foi concomitante com o início com o primeiro ano da pandemia. Sim. E eu tinha composto várias coisas durante a pandemia. Claro que tem o teor das letras, assim, varia do eufórico ao triste, ao perdido, pelos motivos óbvios da pandemia, pelo isolamento, tudo. E quer aí dizer resolvi... que essa parada obrigatória da pandemia, ela fez você voltar às realizações do passado e desenvolver mais ainda o talento musical. Teve esse ponto positivo que você conseguiu aproveitar. Com a pandemia eu consegui compor praticamente esse disco inteiro. Sim. E consegui montar um trabalho de violão e voz, que eu nunca tive. Eu sempre trabalhei com bandas, né? Sempre em conjunto, como eu tinha te falado. E aí eu resolvi, vou fazer algumas coisas sozinho. Pelo simples motivo de que fica tudo bem mais fácil, sabe? E é razoavelmente rentável. Consegui com a pandemia, com esse isolamento, consegui fazer essas duas coisas. E o disco, ele traz um pouco desse teor, ele se chama Fôlego, por causa disso, porque chega a determinado momento, tu tá isolado, tu te sente perdido, tu sente que tá sem ar, tu sente que tá sem espaço. O título é bem expressivo. E aí eu consegui aprovar o projeto e tô dando andamento, já tá entrando em fase de mixagem e o meu prazo é até final de agosto para entregar o projeto com as contrapartidas todas, né, e tal, prestação de contas, é um ALIC também, projeto da Lei de Incentivo à Cultura aqui de Santa Maria. Mas eu estou muito feliz com o resultado, porque eu consegui reunir uma turma
mais jovem que eu, mas assim, muito expressiva, muito musical. Muito comprometida. Muito comprometida. Então podemos esperar deste sexto trabalho mais ritmo, mais balanço, mais swing. Sim, é sim. Isso. É uma coisa que aproxima até um pouco, porque eu sempre fui muito roqueiro, sabe? Sim. Ou roqueiro ou bluseiro, raiz, assim. Então eu consegui aproximar um pouquinho mais da coisa, um pouco mais radiofônica, um pouco mais pop, digamos assim. Tem rock, Claro. tem blues, tem soul music, mas tem uma aproximação, tudo cantado em português e tal, uma aproximação um pouco maior, Claro. assim, com essa parte mais pop mesmo da coisa, assim. Vai ficar um belíssimo trabalho, não temos Tomara. dúvida disso. Estamos trabalhando para isso. E queremos saber o que mais estimula você a seguir na carreira musical. Afinal de contas, são mais de 25 anos, né, nessa trajetória. Sim. Giovana é o amor, não tem outra explicação. É a paixão pela música. Essa música é uma linguagem extremamente universal. Então acho que para mim está entre as linguagens mais universais da vida, do mundo. Tanto que todo mundo gosta de música. Não Sim. conheço uma pessoa que não gosta de música. Nem eu. Conheço gente que... Eu sou Todos formado em gostamos artes de música. plásticas, formado em artes visuais. E eu me formei e na época eu estava com a vida super conturbada e assim, rodando semestre, perdendo semestre e tal. Chegou um ponto que eu quase jubilei. Aí eu disse, quer saber, eu vou terminar o curso para poder me concentrar mais na música. E aí eu terminei, fiz a minha última série de pinturas. Terminei o curso e nunca mais pintei. Trabalho com design, mas computador, programas e tal, né? Trabalho até hoje, tenho essa ocupação também, me ajuda, né, financeiramente. Mas nunca mais pintar assim, vou fazer uma série de tal coisa, ou vou... Nunca mais pintei. Isso está dentro da minha cabeça e um dia, muito provavelmente, vai aflorar novamente. Sim, então você executa também. Mas o amor pela música, eu sei que eu tenho uma boa musicalidade, eu consigo ser um artista interessante na música. Sim. Então, isso sempre me instigou assim a seguir em frente, enquanto eu puder. Conhecer o seu trabalho, tocando. né? Ter certeza de um trabalho bem organizado, né? Feito com amor, como você falou. Isso. Que a força do amor e a força da paixão por tudo que fazemos, ela realmente é transformadora. Então, cada vez mais. Cada vez mais. Você está de parabéns, né? Vamos seguir com esse sentimento aí que vai nos levar além, né? E vai levar muito além a sua carreira, né? Que já é uma carreira bastante exitosa. E para encerrar o programa, nós queremos conhecer uma das músicas, então, que irá compor o 6º disco. Como é o nome da canção? Vou tocar um trechinho da Fôlego mesmo, que é a música que dá o nome ao disco. Excelente! E são 8 faixas no disco, né? E Fôlego foi a primeira que eu compus de todas elas. Ótimo, então obrigada pela sua participação aqui no programa, sua gentil presença e volte sempre. O jornal está à sua disposição. Eu que agradeço demais o espaço e a consideração toda da tua parte. Muito obrigada. Encerramos esta edição do Giornale com mais uma participação especial do talentoso Paulo Noronha. Obrigada pela sua audiência, um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Driblando o normal, o jogo da vez, procurando a saída, sem precisar fugir. Peço pra me ensinar, que eu ainda não sei. Não lido bem com a sorte, embora tenha você.
parece que não tem fim. Sonhos que não tem fim. É estranho estar no meio desse mar. Isso é tão difícil de subir. Você assistiu Giornale Giovanna Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo.